E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito pedido aqui no meu canal nos últimos tempos, que é sobre o meu emagrecimento. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? É só ficar assistindo o vídeo. Então, só para você entender um pouquinho, eu tenho 1,69 m de altura. Eu comecei aí nesse processo de emagrecimento no começo do mês de dezembro e eu estava pesando 86 quilos. Eu estava bem acima do meu peso. A minha meta era perder 13 quilos e chegar aos 73 quilos. Agora nós estamos no final do mês de fevereiro de 2017 e nesses 3 meses eu já consegui atingir a minha meta, eu já consegui perder os 13 quilos. Agora eu tenho uma nova meta, que é perder mais 5 quilos e chegar aos 68 quilos. Com certeza você já deve ter ouvido falar de diversos tipos de dieta. Tem a dieta dos 13 dias, tem a dieta da lua, tem a dieta detox, tem a dieta da sopa, mas dieta não funciona. Não cai nessa, porque dieta não funciona. Na dieta, você pode sim perder os quilos que você precisa. Eu preciso perder 5 quilos. Vou fazer a dieta da sopa. Você passa lá uma semana, 10 dias só tomando sopa. Você vai emagrecer os 5 quilos que você queria. Mas você não vai conseguir passar a sua vida inteira fazendo dieta da sopa, tomando sopa o resto da vida. E quando você parar de fazer a dieta e você voltar a comer normalmente, você vai engordar tudo outra vez. Então eu não estou fazendo nenhum tipo de dieta. Eu continuo comendo pizza, eu continuo comendo chocolate, eu continuo comendo doces. Inclusive a minha janta de hoje foi pão e ainda por cima eu comi pão de queijo, tá? Só para você ter uma ideia. Mas Dani, como que você está emagrecendo então? Como que você já emagreceu 13 quilos em 3 meses? Conta aí pra gente. Vou contar o segredinho para você, minha amiga. Eu estou emagrecendo com a reeducação alimentar. Dani, mas o que é a reeducação alimentar? Como o próprio nome já diz, a reeducação alimentar é você reeducar a sua alimentação. Eu tenho 2 irmãs e a minha irmã mais nova, ela mora lá no Mato Grosso e ela começou a fazer a reeducação alimentar há alguns meses atrás e ela emagreceu muito. A minha irmã emagreceu quase 20 quilos. Eu vou deixar uma foto para vocês do antes e depois da minha irmã, só para você ter uma ideia. Viu só? Ela emagreceu bastante. E a minha irmã começou a falar pra mim, Dani, você quer emagrecer? Faz reeducação alimentar que você vai ver que o negócio funciona e que você vai emagrecer. Então eu comecei a fazer a reeducação alimentar e comecei a emagrecer sem fazer exercício físico, porque eu detesto fazer exercício físico. No comecinho eu até fiz algumas aulas de zumba, mas já logo desisti. Se eu tivesse fazendo exercício físico, com certeza eu já teria emagrecido bem mais do que os 13 quilos, tá? Mas a reeducação alimentar realmente funciona. Eu também vou deixar uma foto minha aqui do antes e depois para você ver como que eu tava antes e como que eu tô agora. Viu só? Pois é, gente, já dá uma diferençazinha, né? Então, na reeducação alimentar, nós temos 6 refeições diárias, que é o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Não dá para passar fome, gente, porque você come de 3 em 3 horas. Mas, obviamente, que você vai comer em uma porção aí bem reduzida. Então, só para você ter uma ideia, antigamente eu não tinha limite para nada e eu também não tinha horário para nada. Horário é uma coisa que é muito importante. Você tem que ter os seus horários de se alimentar. Você tem que se alimentar de 3 em 3 horas.
Então, antigamente, como eu não tinha limite, não tinha horário, não tinha nada, eu ia lá, almoçava. Então, eu almoçava aquela pratada de pedreiro, né? Aí, na parte da tarde, eu já ia lá, já procurava uma bolacha, já ficava procurando. Eu trabalho de casa, gente. Então, quando a gente fica em casa, você sabe como que é, né? A gente fica mais ansiosa. Então, eu ficava o tempo inteiro procurando coisa pra comer. Eu tava toda hora indo no armário procurar bolacha. E o que eu ia vendo pela frente, eu ia comendo. Então, eu comia bolacha, eu comia bolo, se eu achava coisa na geladeira, eu comia. Assim, totalmente descontrolada. E eu não tinha limite pra nada. Se eu fosse comer um chocolate, eu não ia querer comer um chocolate pequeno. Eu comprava logo uma barra desse tamanho, eu abria a barra e eu comia ela inteira, sozinha, totalmente sem limite. E a reeducação alimentar é isso, é você ter limite para comer as coisas. Não é deixar de comer as coisas, é ter limite. Antigamente eu não consumia nada de verduras, legumes, fruta, eu quase não comia, então a minha alimentação era terrível. Eu tenho problema de colesterol alto, então já há alguns anos que o meu colesterol está super alto. Na minha última consulta médica, o médico me disse que se eu não conseguisse controlar o meu colesterol com a minha alimentação, eu ia ter que começar a usar medicamento para controlar o colesterol. E é um medicamento de uso contínuo, ou seja, eu ia ter que tomar esse remédio pro resto da minha vida. Eu ainda falei, doutor, mas eu acho que eu sou muito nova para tomar esse tipo de remédio. E ele me falou, com certeza, você é nova sim. Mas se você não consegue controlar o colesterol com a sua alimentação, então você vai ter que controlar com remédio. O que não pode é deixar o colesterol alto desse jeito, porque pode ser perigoso. Então, não foi só por conta do meu casamento que eu resolvi emagrecer, foi realmente por conta da minha saúde também. Eu não consultei nenhum médico para começar a fazer a reeducação alimentar. Se você achar viável, você pode procurar um nutricionista para te auxiliar aí no cardápio, no que você deve incluir, né, nas suas refeições, no que você deve excluir das suas refeições, tá? Eu mesma não passei em nenhum médico, eu fui cortando da minha alimentação o que eu realmente achava que era prejudicial para mim e eu fui incluindo nas minhas refeições o que eu achava que estava faltando e que é saudável. Por exemplo, eu introduzi na minha alimentação verduras, legumes que antes eu praticamente não consumia. Eu também inseri na minha alimentação frutas que antigamente eu quase não comia. E eu comecei a fazer algumas substituições de alimentos. Eu comecei a optar sempre pelo que é mais saudável. Antigamente eu tomava bastante refrigerante. Hoje eu deixei de consumir refrigerante, porque para quem não sabe, o refrigerante não é nada legal para nossa saúde. Eu já ouvi falar que em uma latinha de refrigerante tem cerca de 12 colheres de açúcar. Consegue imaginar? É a mesma coisa que você estar comendo 12 colheres de açúcar. Então não é legal, não é nem um pouco legal. Então eu cortei o refrigerante e eu só tô tomando suco. Então, se eu puder optar pelo suco natural, eu sempre vou preferir o suco natural. Por quê? Porque o suco de caixinha, ele contém sódio. A mesma coisa do açúcar. Eu passei a consumir o açúcar demerara. Por quê? Porque o açúcar demerara, ele é mais saudável do que o açúcar refinado. Porque o açúcar refinado, ele é muito processado. Os dois açúcares, em questão de calorias, eles têm a mesma quantidade de calorias. Mas o açúcar demerara, ele é mais saudável. Então eu passei a optar pelo açúcar demerara. E isso que é a reeducação alimentar. É você fazer escolhas mais saudáveis para você. Uma outra coisa que você não pode esquecer é de consumir bastante água. A gente tem que consumir por dia pelo menos 2 litros de água. Então, esse é o meu segredinho, gente. Reeducação alimentar. Você vai diminuir a quantidade das suas porções. Então, ao invés de você comer aquele pratinho de pedreiro cheio de comida, você vai comer bem pouquinho
e você vai comer a cada 3 horas. Você não passa fome. No começo, nos primeiros dias, como você tá ainda em fase de adaptação, é um pouquinho mais complicado, não vou mentir pra você. Nos primeiros dias, nos primeiros 10 dias mais ou menos, eu sentia fome, não era bem fome, mas eu sentia uma certa fraqueza, sabe? Eu me sentia meio fraca, às vezes eu me sentia meio tonta. Por quê? Porque eu não estava acostumada com aquilo. Eu estava acostumada a comer toda hora, o tempo inteiro, em uma quantidade ilimitada. Então, eu acho que o organismo estranha um pouco no começo, mas é só os primeiros dias. Depois você vai estar completamente acostumada com a sua nova rotina alimentar. Mas, se você está fazendo a reeducação alimentar, se já faz aí 1 mês que você está fazendo a reeducação alimentar e você não emagreceu nada, então eu te aconselho a procurar um médico, um endocrinologista, porque com certeza ele vai te pedir alguns exames, porque aí pode ser que você tenha algum problema, de repente um problema hormonal, um problema de tireoide. Então o médico com certeza vai avaliar o motivo, porque quando você faz a reeducação alimentar, você emagrece. Então, quando eu comecei a reeducação alimentar, logo no comecinho eu cortei tudo. Eu não comia nada. Eu não comia pão, eu não comia doce, eu não comia chocolate, eu não comia pizza, eu não comia nada. Que é porque era para eu me adaptar com aquela minha nova rotina. Eu tinha que me acostumar primeiro. Depois que eu me acostumei com aquela rotina, aí eu voltei a consumir normalmente chocolate, pizza. Obviamente que não é todos os dias, né, gente? É uma vez ou outra. E quando eu como também não é na quantidade que eu comia antigamente. Então, na minha opinião pessoal, a reeducação alimentar é a melhor forma de você perder peso, porque você vai perder peso com saúde, porque você não tá fazendo nenhuma dieta mirabolante daquelas que você passa 10 dias só se alimentando com sopa, tá? Você vai estar consumindo vegetais, verduras, frutas, né, fibras. Então você vai emagrecer com saúde, e como você está mudando os seus hábitos alimentares, você não vai ficar naquele efeito sanfona de engorda, emagrece, faz regime, emagrece, para o regime, engorda, emagrece e engorda. Não, a reeducação alimentar você vai continuar, né, nesses seus novos hábitos alimentares, e você vai permanecer no seu peso aí, não vai ficar nesse engorda e emagrece. Então é isso, esse é o meu segredinho de como é que eu estou emagrecendo. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Qualquer coisa é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. Um beijo muito carinhoso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.